Cândido Pontes Visgueiro foi desembargador do Tribunal da Relação aqui em São Luís do Maranhão. É o que nós chamamos hoje de Tribunal de Justiça. Ele já, aos 60 anos de idade, era considerado um homem impoluto, correto, trabalhador, honesto, dedicado ao seu ofício de desembargador. Porém, um determinado dia, ele conheceu uma menina chamada Maria da Conceição, que posteriormente veio ficar conhecida como Mariquinhas Devassi. Ela estava acompanhada da mãe dela, que bateu na porta da casa do mesmo para pedir uma esmola. Nesse encontro casual, Pontes Visgueiro, como era conhecido o desembargador, foi flechado por Cupido. Se interessou imediatamente por essa jovem mulher que tinha, na ocasião, apenas 13 anos de idade. A partir daquela data, Pontes Visgueiro passou a ajudá-la, não só a ela, mas a mãe dela, que estimulava a prostituição dessa jovem garota, que para os padrões de hoje, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda estaria na adolescência, seria uma criança para os padrões da época. Porém, Pontes Visgueiro, movido inicialmente por uma paixão avassaladora, por um amor incontrolável, resolveu tornar-se provedor e amante de Mariquinha. Passou a custear despesas dela com aluguel, com roupas, com presentes. E a mãe dela, que agia como proxeneta, uma espécie de cafetina do meretrício da própria filha, também tirava proveito dessa situação. Ele então, apostando na possibilidade de que a Mariquinhas poderia ser sua amante exclusiva e poderia devotar-lhe fidelidade, entregou todo o seu coração, toda a sua confiança mesmo. Porém, cerca de 2 anos depois, quando Mariquinha já estava com 15 anos de idade, Pontes Visgueiro, de magistrado honrado, de pessoa respeitável da sociedade maranhense, passou a ser visto como um criminoso, um homicida, um homem que praticou um crime horripilante, pois ele veio a cometer, para os padrões da época, de acordo com o Código Criminal do Império, um crime de homicídio, crime cruel, crime que hoje seria considerado crime de ódio e feminicídio, como tem sido muito comum se discutir. O que ocorreu? Pontes Visgueiro flagrou Mariquinhas em 2 oportunidades com outros homens, uma vez com um militar, um cadete do Exército, e outra vez com um jovem estudante. Na primeira vez com o cadete do Exército, ele a perdoou, mas na segunda vez com o estudante, Pontes Visgueiro foi tomado de um ódio tremendo, de uma raiva incontrolável. E aí o que ele faz, Pontes Visgueiro? Ele se licencia no Tribunal de Justiça, Tribunal da Relação da época, viaja para o Piauí, passa alguns meses no vizinho estado do Piauí, que na época era conhecido como província do Piauí, e quando ele retorna de lá, ele traz consigo um escravo chamado Guilhermino de Souza Borges. Este escravo, chamado Guilhermino, ele vai ser peça fundamental no crime
que Pontes Visgueiro premeditou e que em seguida praticaria de forma horrorosa, violenta, cruel contra Maria da Conceição, a Mariquinhas de Vaz. O que faz Pontes Visgueiro? Ao chegar aqui na província do Maranhão, na cidade de São Luís, ele faz todo um preparo da ação criminosa que ele viria a cometer. Ele mandou comprar clorofórmio, cordas, mandou amolar facas. Ele mesmo fez 2 máscaras, uma para ele e uma para Guilhermino. Ele fez um curso de solda em zinco, porque ele havia pensado em tudo. Ele mandou fazer 2 caixões, um de madeira e um de zinco. Depois de tudo isto, ele manda chamar Mariquinhas ao sobrado onde ele residia. Ela, a princípio, relutou. Porém, haja vista a insistência de Pontes Visgueiro, ela resolveu ir acompanhada de uma amiga. Chegando ao casarão, Pontes Visgueiro a agradou com presentes, com doces, que foram servidos a ela e a sua amiga. Mas o tempo todo Mariquinhas estava desconfiada que alguma coisa estranha estava acontecendo. E o Pontes Visgueiro, a todo custo, tentava fazer com que a amiga de Mariquinhas saísse do casarão para que ambos ficassem sozinhos. Ou seja, para que ele e Maria da Conceição ficassem sozinhos. Maria da Conceição chegou à casa, ao prédio onde Pontes Visgueiro morava, às 13 horas. Quando foi mais ou menos às 16 horas, convencida por Pontes Visgueiro, a amiga dela foi embora. Em seguida, Pontes Visgueiro pôs em execução o seu plano diabólico. Convenceu Mariquinhas a acompanhá-lo até o seu quarto, onde já se encontrava escondido o escravo Guilhermino. Quando Mariquinhas entrou no quarto, Guilhermino a agarrou por trás. Pontes Visgueiro, com um pano molhado no clorofórmio, que é um anestésico que era bastante utilizado na época, levou esse pano às vias respiratórias de Mariquinhas, fazendo com que ela desmaiasse. Em seguida, munido de uma das facas que tinha mandado amolar previamente, Pontes Visgueiro esfaqueou bastante essa jovem mulher, essa indefesa mulher, essa adolescente, várias vezes, esfaqueou várias vezes, enquanto Guilhermino a agarrava. Depois disso, em seu depoimento, diz Guilhermino que se retirou do aposento e, quando retornou, foi surpreendido com uma cena macabra. Pontes Visgueiro havia aberto o abdômen da jovem mulher. As vísceras estavam expostas, os órgãos internos todos expostos. Então, Pontes Visgueiro, que em seu depoimento alegou que perdeu o juízo, perdeu a cabeça, perdeu o controle e praticou toda essa violenta agressão contra o corpo inanimado da vítima, pediu a Guilhermino e ao escravo Raimundo que fossem buscar o caixão de madeira que ele tinha mandado fazer para colocar o cadáver de Mariquinha dentro desse caixão.
Porém, o que aconteceu? Pontes Visgueiro calculou mal a altura de Mariquinhas e o corpo não coube dentro do caixão. Diante disso, começa uma nova cena de terror. Pontes Visgueiro, auxiliado pelo escravo Guilhermino, começa a cortar em pedaços todo o corpo de Mariquinhas. Mutilou todo o corpo, cortou cabeça, braços, pernas, né? De modo que o cadáver dessa infeliz mulher coubesse dentro do caixão de madeira. E foi o que ocorreu. Tudo isto está narrado no depoimento do escravo Guilhermino perante a autoridade policial e perante a autoridade judicial. O Pontes Visgueiro também, em seu depoimento, perante o Supremo Tribunal Federal da época, que era chamado Supremo Tribunal de Justiça, também foi réu confesso. Ele não negou. Ele contou tudo, porém disse que a matou porque a amava muito. Bem, depois de colocado o cadáver mutilado da Maria da Conceição dentro desse caixão de madeira, Pontes Visgueiro manda buscar o caixão de zinco para ele colocar o caixão de madeira dentro. Isto foi feito. Porém, quando ele tentou fazer a solda, porque ele tinha feito um curso de solda anteriormente, ele não conseguiu. Ficaram vários orifícios que ele não conseguiu. E o corpo da Mariquinha, ensanguentado, começou a exalar odor perante todo o quarto e toda a casa. Isto já era tarde e Pontes Visgueiro se preocupou bastante. Entra em cena uma nova personagem, qual seja o pai do grande poeta maranhense Catulo da Paixão Cearense, que trabalhava como funileiro e era compadre de Pontes Visgueiro. Pontes Visgueiro manda chamar o seu compadre e ele então vai fazer a solda, vai tapar os orifícios que ficaram, porém adverte o Pontes Visgueiro, dizendo que mesmo com esse procedimento, aquele cadáver, num estado de putrefação, poderia causar a liberação de gases putrefatos e fazer com que aquele caixão não resistisse e ficasse um odor insuportável. E então o que Pontes Visgueiro faz? Ele diz textualmente, isso foi dito no depoimento do pai do Catulo Paixão Cearense, da Paixão Cearense, o depoimento do pai do Catulo da Paixão Cearense, assim como no próprio depoimento do escravo Guilhermino. Pontes Visgueiro fala: preciso encobrir este crime, preciso esconder este caixão. E o que faz? Com a ajuda dos escravos e do próprio pai do poeta Catulo da Paixão Cearense, ele carrega o caixão, eles cavam um buraco no quintal da casa de Pontes Visgueiro, levam o caixão até lá e enterram o caixão. Bom, depois disso, começa a procura pela Mariquinha. A procura da amiga dela, que havia deixado lá. A amiga dela volta, pergunta. O desembargador Visgueiro, tranquilamente, ele já tinha limpado todo o chão, porque o chão ficou bastante ensanguentado. O próprio escravo Guilhermino disse que o Pontes Visgueiro pessoalmente lavou, limpou, passou um pano em todo o chão, em todo o tabuado do chão, o assoalho, em todo o assoalho do chão onde foi feito, onde o sangue caiu, onde o crime foi praticado e onde o sangue caiu, limpando. E depois, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, disse para a amiga de Mariquinha, que voltou às 18 horas para buscá-la para jantar, que ela já tinha saído, que ela já tinha ido embora. Depois a própria mãe da Mariquinha esteve lá e a mesma versão Pontes Visgueiro apresentou.
Porém, a versão de Pontes Visgueiro não convenceu nem a mãe de Mariquinhas e nem a amiga. Porque em todos os lugares onde Mariquinhas podia ser encontrada, nas redações dos jornais, no Cais do Porto, nos bares, nos botequins, nos prostíbulos onde ela frequentava, ela não foi encontrada. E aí começou a população a se amotinar na porta da casa do desembargador. Aquele homem que gozava de uma reputação, de uma respeitabilidade, de uma consideração pela sociedade maranhense, passou a ser alvo de suspeita como autor da morte de Maria da Conceição. E aí, o que ocorre? O próprio chefe de polícia da época, para preservar a integridade física do desembargador Pontes Visgueiro, resolveu colocar a polícia na porta de sua casa. Enquanto isso, oficiou ao governador do estado, que na época era chamado presidente da província, para que solicitasse do Supremo Tribunal Federal, na época Supremo Tribunal de Justiça, pedindo autorização para ingressar na casa do desembargador, para fazer uma busca na casa do desembargador, considerando que o mesmo gozava de foro privilegiado pela prerrogativa da função que exercia. A ordem chegou, a polícia ingressou na casa e, fazendo a busca, encontrou enterrado no quintal da casa do desembargador o caixão que estava colocado o cadáver completamente deformado e mutilado da jovem mulher. Então, Pontes Visgueiro, que se dizia um homem apaixonado, um homem amoroso, uma autoridade, cometeu esse crime terrível, horripilante. O que representa isto para os dias atuais? Na época, pelo Código Criminal do Império, a situação era tratada como homicídio. Hoje, a legislação reinante trata a hipótese como crime de feminicídio. É um crime qualificado que se encontra colocado no Código Penal atual, no artigo 121, em um de seus parágrafos. Então, hoje, Pontes Visgueiro, ele seria acusado de feminicídio, de crime contra uma pessoa menor de idade, E, então, o que me levou a escrever esse livro foi o fato de que nós precisávamos desfazer mitos de algumas pessoas que, antes da minha obra, escreveram alguns artigos dizendo que o Supremo Tribunal Federal errou ao condenar Pontes Visgueiro à prisão perpétua. O Supremo não errou. Pontes Visgueiro foi réu confesso e, além disso, cometeu um crime premeditado. De modo que, para os dias atuais, representa um avanço social, uma grande conquista das mulheres. Por quê? Porque essa obra deu origem, por iniciativa do Poder Legislativo, à Lei 1005 de 8 de abril de 2019. O que trata essa lei? Essa lei estabeleceu que o dia 14 de agosto será o dia de combate à violência de gênero contra a mulher maranhense. Por quê? Porque foi no dia 14 de agosto de 1873 que Pontes Visgueiro matou violentamente a menor Maria da Conceição, conhecida como Mariquinha Devassi, vítima do que ele diz de uma paixão avassaladora, de um ciúme irrefreável. Porém, sabemos que o crime que ele cometeu foi um crime de ódio, foi um crime de um homem mau.